Olá, magnífico dia, mais uma terça-feira para a honra e glória do Pai. Aqui estamos novamente para nos abastecermos da palavra do Pai, para realizarmos com a nossa vida a obra dele, para nos enriquecermos da sua sabedoria, da sua graça, com humildade, amor e temor. Como estão vocês? Desejo que muito bem. Nós sempre buscamos nesse horário agradecer primeiramente por todas as bênçãos recebidas e nos fortalecermos, ligando, conectando o nosso espírito ao Espírito do Senhor, o nosso coração ao coração dele, para que através dos princípios do Evangelho nós vivamos, seguimos, aprendendo e praticando o que Jesus nos ensinou, o que a própria palavra nos ensina. Olhamos as experiências dos profetas do passado e tiramos para nós as lições e os princípios que nos fazem crescer, nos fazem caminhar rumo a Deus, buscando sempre o reino do Pai e a justiça dele. Quanto mais nós buscamos a palavra do Pai, quanto mais nós nos conectamos através de oração, quanto mais deixamos o nosso coração à disposição dele, mais somos usados, mais somos conectados a pessoas que estão precisando do que a gente guarda aqui, do que a gente tem para oferecer. Porque cada um de nós tem uma mensagem, cada um de nós tem algo que possamos oferecer para consolar, apoiar aqueles que precisam de nós. Então esse horário é reservado para isso, para agradecer e nos conectarmos ao Espírito do Pai. Magnífico dia, amada Renata. Papai do Céu abençoe grandemente. Vamos iniciar aqui mais um capítulo desse livro maravilhoso. Livro esse que nos exorta a cada dia a estar sempre buscando orientação do Senhor. Não importa o que a gente vai viver no dia de hoje. Se vivermos bênção, glória a Deus. E se vivermos tribulações, glória a Deus também, porque em ambos os momentos Deus sempre está conosco. Para aqueles que ainda não enxergam, a gente intercede em oração para que as traves saiam da vista das pessoas, A gente olha para a nossa humanidade hoje e o mundo está assolado, A Renata até trouxe reflexão outro dia que a ira de Deus, a mão de Deus está sobre o Brasil. E eu não digo sobre o Brasil, mas eu digo sobre o mundo inteiro. Porque nas mais diversas localidades do nosso planeta estão acontecendo coisas terríveis. Pessoas estão morrendo, seja por fome, seja por praga, seja por N coisas. Então, bom dia, amada Rose. Papai do Céu te abençoe grandemente. Que bom ter você conosco aqui. Então, o nosso clamor a cada oração, a cada dia, a cada estudo, é pela libertação. Libertação do nosso bairro, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Que a cada dia mais e mais pessoas se levantem, que a cada dia mais e mais pessoas tenham sede de conhecimento, sede de se devolver para Deus, para que juntos, caminhando rumo ao reino, rumo à justiça do Pai, nós resgatemos a nossa terra, que foi para isso que Deus nos chamou, para vivermos em harmonia, com fidelidade a Ele, Mas muitos se perdem pelo seu caminho, se perdem pelo orgulho, pela arrogância, abre portas espirituais que simplesmente fazem da própria vida um inferno, E são pessoas cegas, de fato, pessoas dodóis, Quando a gente chama muitos ímpios, criados exatamente para nos atrapalhar, tentar nos atrasar, tentar nos tirar do caminho do nosso Pai. E essas pessoas são dignas de oração, dignas de misericórdia, porque a nossa vingança, a nossa justiça, ela vem do Senhor. Então, quando a gente se depara com certas situações, a gente tem que ter misericórdia do outro, porque ele se perdeu no seu propósito. Aos ímpios a gente entrega a justiça divina, Deus sabe o melhor para ele. E aqueles que a gente sabe que são despertos, mas se desviaram do seu propósito, tenhamos misericórdia também.
Papai do Céu faz tudo de acordo com a vontade dele, né? Ele nos deu sim o livre-arbítrio e somos completamente responsáveis por tudo que a gente fala, por tudo que a gente faz, trocando em miúdos, né? A lei da semeadura, ela é para todos, então somos responsáveis por toda a colheita, todo o resultado daquilo que a gente planta, fala ou faz. Então, para aqueles que estão vendo o outro errar, o outro pecar, vamos orar, vamos interceder, vamos entregá-lo na mão daquele que é o soberano e só ele tem poder e autoridade para julgar, condenar, perdoar. Enfim, a nós cabe agora, nesse horário, conectarmos o nosso coraçãozinho ao Pai, abrimos o coração, a mente e os ouvidos para recebermos a graça da palavra de hoje. Então vamos iniciar a nossa leitura do livro de Isaías, capítulo 37. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Estes lhe disseram: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como quando os filhos estão prestes a nascer, mas não há forças para dar-los à luz. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. Que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a teu Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei de Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao Senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar a seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Cuxi, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todos os países, como separaram para a destruição. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Razef e do povo de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Ramate, o rei de Arpade, os reis de Laís, de Sefarvaim, Renar e Ivan? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeiras e pedras moldadas por mãos humanas.
Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você zombou do Senhor por meio dos seus mensageiros. Você declarou com carruagem sem conta subir os pontos mais elevados das montanhas e as inacessíveis alturas do Líbano. Cortei seus mais altos cedros e seus melhores juníperos. Entrei nas suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não ouviu que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, e você deixaria em ruínas cidades fortificadas. Os seus habitantes sem forças desanimam envergonhados. São como plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado queimadas antes de crescer. Vou interromper rapidinho aqui só para a gente compreender que essa soberba desse rei da Síria, né, ameaçando o pessoal lá de Isaías e o outro profeta, né, ele na arrogância dele, na soberba dele, ele achava que tudo que ele havia feito, toda destruição que ele havia cometido, era pelo esforço próprio, pela força do braço dele. E agora Deus está falando que Deus o usou para que tudo aquilo se cumprisse, porque era da vontade do Senhor. Então, a gente compreende aqui que Deus usa até o ímpio para o dia da ira dele, para que a justiça dele seja feita. Muitos povos, assim como Judá, como Jerusalém, do jeito que a gente vem acompanhando, eles pecaram contra Deus, eles foram desobedientes. E Deus os puniu, usando outros povos, né, para ser feita a justiça do Pai. E esse ímpio também não fica impune, né? Ele foi usado para fazer uma obra do Senhor. E ele vai ter o castigo dele. Vamos acompanhando. Versículo 27. Os seus habitantes sem forças desanimam envergonhados. São como plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna. Como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu gancho no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. No terceiro ano, porém, semeiem e colhem, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e dará frutos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ele uma só flecha.
Não a enfrentará com o escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá permaneceu. Certo dia, enquanto estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat e Esarradom. O seu filho sucedeu-o como rei, como Deus tinha dito. Ele não atacou a cidade, né? O anjo do Senhor interveio e eliminou milhares do soldado assírio. Ele voltou para sua cidade e foi assassinado pelo próprio filho, ou seja, honrando a palavra do Senhor quando diz que o ímpio não fica sem castigo. O que a gente tira para nós? Temos que ser gratos pelo Senhor que nós temos, pelo Deus vivo ao qual servimos. Sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas, sabemos que estamos aqui pela vontade dEle, sabemos que cada um de nós temos um propósito, uma missão que Ele nos dá, que já está determinada bem antes da nossa chegada nessa terra. E a cada dia, nos abastecendo da palavra dEle, é que nós nos encontramos, é que nós rumamos um passo a cada dia na direção daquilo que Ele nos chamou. E para isso não precisa pressa, porque como a gente sempre aprende aqui, a própria natureza nos ensina, ela não tem pressa para nada. É um dia após o outro, regada pela chuva, pelo sol, pelo amor do Pai, fazendo o que ela foi feita para fazer, prosperar. Assim somos nós. O que temos que fazer? Sermos gratos, nos afastarmos de tudo que nos contamina, estarmos sempre agradando o coração do Pai, sempre seguindo seus mandamentos, sempre fazendo bem sem olhar a quem, sempre nos abastecendo da sabedoria dele, sempre transbordando do que melhor ele coloca no nosso coração a cada dia. Renata disse, devemos buscar sempre a sabedoria, sim. Ontem mesmo a gente falou sobre isso. Primeiro a sabedoria do alto, esse horário ele é exatamente para isso, para nos conectarmos a Ele, para recebermos a sabedoria dEle, para aplicarmos no nosso dia, para que através do Evangelho a sementinha dEle seja cultivada dentro de nós e transbordada em tudo que a gente faz. A palavra do Senhor, ela nos exorta e ela nos encaminha. Como cada um de nós temos uma essência, um caráter diferente, temos um propósito diferente também. Então é através da palavra que esse propósito fica claro para nós a cada dia. Ontem eu até comentei, uns têm dons de canto, outros têm dons para ensinar, outros têm dons para servir manualmente, mas todos nós temos o que fazer nessa terra. O nosso pensamento, a nossa fé tem que estar voltada para o Pai, porque Ele nos capacita a enxergarmos de forma clara e objetiva. Eu até estou falando um pouco da nossa jornada, né, da mulher intencionalmente positiva, porque eu estou vendo os resultados disso. Graças a Deus, através de vocês mesmos, vocês a cada dia vêm mostrando, não só com palavras, mas também com ações, que é de fato buscando com intenção, se dedicando a aprender, primeiramente a agradecer, que é como eu expliquei para minha filha na semana passada, Deus não se faz barganha com Deus, né? Eu não vou levantar cedo, eu não vou orar a Deus porque eu quero determinada graça. Não, eu vou orar a Deus, eu vou levantar cedo para agradecer tudo que Ele já fez por mim. Então, primeiro vem a gratidão. Sabe, quando a gente fecha os olhos para coisas materiais, embora Deus saiba tudo que a gente precisa, a gente não tem necessidade de ficar, Senhor, me dá o arroz, Senhor, me dá a vestimenta, Senhor, me dá água, porque Ele dá. Tudo que a gente precisa, Ele dá.
através das nossas boas ações, que são, né, os frutos do nosso resultado, Papai do Céu nos capacita, nos proporciona, nos abençoa e nada nos falta. A Rose disse: desenvolver habilidades e estudar como você nos orientou. A palavra nos orienta, né? Eu costumo muito compartilhar com vocês que há alguns anos atrás, né, bem na época que eu estava grávida de Paloma, as coisas começaram a se transformar na minha vida. Eu sempre fui temente a Cristo, mas nem sempre praticante do jeito que eu sou hoje, porque a gente vem aprendendo, né? É caminhando que se faz o caminho. Então, a nossa jornada é descoberta porque a gente se joga, né? A gente se entrega. A gente sempre ouve, bota o pé que Deus bota o chão. E é exatamente isso que eu fiz lá atrás. Eu não sabia muito, Palominha chegou, eu tinha uma vida completamente diferente. Eu contei para vocês que eu vivia em depressão por mais de 20 anos. Eu fumava bastante, eu tinha uma vida apegada ao mundo. Por mais que eu falasse que eu temia o Senhor, né? Quando eu nasci, minha mãe me batizou na igreja católica, então eu tive essa criação para respeitar a Deus, mas eu não praticava do jeito que o cristianismo ensina. Porque o cristianismo ele não é uma religião, como a gente aprende que a católica é, né? O cristianismo, ele é um estilo de vida. Você aprende pela palavra de Deus a viver como Jesus viveu lá atrás. Você aprende a ser como Jesus foi, a amar o próximo, a amar primeiramente a seu Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo. E isso vai se tornando parte da sua vida, porque você está se disciplinando a viver como Jesus te ensina. Então, de fato, quando você abre a boca para falar, eu sou cristã, você está dizendo o quê? Que eu vivo de acordo com o que Cristo me ensinou. Eu vivo de acordo com o que eu aprendo na Bíblia. Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas comigo porque elas me conhecem falando de Deus, vivendo para Deus, né? Mas qual igreja você serve? Eu escrevo a igreja de Jesus. Qual religião você serve? Eu sou cristã, eu sigo a Bíblia. Sabe? Muitos precisam de orientação, muitos buscam. Eu não sou contra a tempo físico, por favor, não me entendam mal, não é isso que eu quero dizer. Só que Deus está dentro de você. A partir do momento que você o reconhece como seu único eterno Salvador, que você passa pelas águas, você passa pelas águas, está declarando, você está mostrando para o mundo que você não pertence mais a Ele, você pertence para o Senhor. E é a tua conduta, é o que você faz com a sua vida, que vai garantir a sua vaga juntinho a Deus, sabe? Muitos caminham dentro do templo, né? A gente vê muito isso hoje, 20, 30 anos, mas não sabem o que eles estão fazendo com a Bíblia na mão, porque se doutrinaram a só ouvir a visão do próximo. Eu compartilhei com vocês aqui um tempo atrás que uma pessoa que eu amo muito, ela serve a uma determinada religião há muitos anos, ela é cristã, né, há mais de 40 anos, e na congregação onde ela vai, ela tem muita amizade com o pastor de lá, e eles em conversa, o pastor falou assim para ela: olha, você me respeita porque eu sou o seu pastor. Aí ela disse humildemente que ela disse: olha, com todo respeito, você é tão ovelha quanto eu. O meu pastor é Jesus. Então, o que eu tiro para mim? Que independente do líder religioso que está ali representando aquela congregação, ele é tão ovelha quanto você. O nosso pastor é Jesus. O pastor dele é Jesus. Ele assumiu uma responsabilidade de liderar aquele templo físico. Ele está ali para levar clareza e orientação para aqueles que precisam. Por que Jesus fala que ele é um médico para os doentes? Né? A gente busca médico quando a gente não se sente bem, não é? Os cegos, os atormentados, os tribulados, aqueles que não conheceram o Senhor, procuram os templos físicos quando não encontram um representante do Senhor pelo caminho, pela vida, exatamente para isso, para os conduzi-lo no caminho do Pai. Muitos têm aquela ideologia de que só serão salvos se estiverem dentro do templo físico.
e esquecem completamente o que a palavra ensina. Aonde tem 2, 3, ali eu estarei. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, Ele habita dentro de nós. Quando Jesus fez aquele sacrifício maravilhoso para nos salvar, a antiga aliança, ela foi destruída e a nova aliança foi criada. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para a glória do Pai, está sentado à direita de Deus Pai, mas nos deixou o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que Ele age em nós, os despertos que nos entregamos para Ele, que estamos a cada dia buscando a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão e todas as bonanças que nós recebemos por nos dedicarmos a Ele. Somos imagem e semelhança dele, somos filhas amadas do Criador. E independente se você tem uma vida dentro do templo físico ou se você serve ao maior número de pessoas fora do templo físico, é importante termos a clareza que são os nossos resultados, as nossas ações, que lá na frente, no dia do juízo, serão levadas em conta, dentro ou fora do templo físico, ok? Muitos também precisam abrir os olhinhos e ter o discernimento. Eu sempre falo isso aqui quase que todo dia. As meninas aí não vão me deixar mentir. Eu sempre digo que a gente tem que pedir ao Senhor o discernimento de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente assiste, que temos para termos o discernimento de guardarmos dentro de nós apenas o que nos faz crescer, apenas o que nos agrega valor, o que nos faz caminhar em rumo àquilo que a gente acredita, que é o reino de Deus e a sua justiça. Porque, de fato, a gente ouve muita coisa. A gente lê N notícias. Enfim, chega uma hora que, como cristã, dá vontade, isso acontece comigo. Eu falo assim, Senhor, por hoje eu estou largando isso aqui, eu vou me dedicar a orar e o Senhor vai me dar a sabedoria e o direcionamento do que eu tenho que fazer. Porque às vezes o coraçãozinho fica contrido com tanta informação que a gente sabe que é contrária à vontade do Pai. Às vezes aquele líder religioso está abrindo a boca, transbordando do que o coração dele está cheio, e naquele momento o coração dele está cheio de ira, está cheio de negatividade. E não é para condenar, né? Eu falei há momentos atrás, só Jesus salva, condena, julga e perdoa. Nós entramos em oração, nós consagramos aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que está dando um mau passo e que está transbordando daquele lixo, vamos colocar assim, na vida do próximo. Como os despertos, eu ensino a minha filha, tem coisas que o coração tranca. Eu sou bem assim. Às vezes eu estou num ambiente onde alguém falou alguma coisa e meu coração trancou. Eu, antes de me mover, já consagro aquele ambiente, aquelas pessoas, aquela situação ao Senhor e gentilmente me retiro de lá. Submeto-me a Deus, resisto ao inimigo e ele foge de mim. Então é bem isso, é o discernimento que o Papai do Céu nos dá, a sabedoria que ele nos proporciona dia após dia para crescermos segundo o Evangelho dele. Eu estava fazendo uma reflexão comparando a igreja de hoje, a igreja templo físico, né, com a igreja antiga. E Deus é tão misericordioso com a gente que, estou falando de 20, 30 anos atrás, nem todos tinham a clareza da leitura, né? Tirando pela minha mãe, posso dar minha mãe como exemplo. A minha mãe tem 60 e vai fazer 67 anos, ou fez, perdão, mãezinha, por errar a sua idade. E ela é semi-analfabeta, sabe? Ela sabe assinar o nomezinho dela, porque eu e minha irmã sempre a incentivamos. Mas por quê? Não foi por falta de querer. Ela se matriculou em escolas, ela frequentou. Mas sabe quando você não se compromete? A verdade é bem essa. Para aprender não existe idade. Nada é impossível àquele que crê. Coloca Deus na frente e vai, mas não se desvia, não desiste, não se deixe atropelar pelos vícios do mundo. Senão, ele vai atrapalhar você. Você vai se desviar do teu caminho. Então, a minha mamãe, minha amada mamãe, ela não assumiu um compromisso com ela mesma, sabe?
Tem gente que a gente vê aí na humanidade tá terminando faculdade com 60 anos ou até mais. Por quê? Porque não desistiu. Por algum momento da vida, até pelas tribulações, né? Pelas dificuldades, deu um tempo naquele plano, mas depois que a vida acalmou, tudo entrou nos eixos, foi lá e concluiu o que se comprometeu há anos atrás. Então, voltando ao raciocínio aqui do templo, há 20, 30 anos atrás, muitos não sabiam ler. Então, eles ficavam acondicionados a ouvirem e aprenderem a doutrina daquele representante que sabia ler e estava ali diante do púlpito, pregando a sua visão que ele tinha. E onde Deus é misericordioso, com o passar dos anos, nós vemos aprendendo a ler. Através dos anos, Deus nos deu espírito de ousadia para ter a curiosidade de buscar na Bíblia o que aquele líder está falando ali. Sempre aconteceu comigo, mesmo antes da minha libertação do mundo. O líder falava alguma coisa lá e o meu coração trancava. Será que é isso mesmo? Mas naquela época eu era menina, né? Não dava muita importância. Depois fui servir a minha jornada lá no mundo, onde me desconectou do Pai, não inteiramente, mas eu não estava servindo como hoje. E depois que a Palominha nasceu, a minha metamorfose se deu início. Não está terminada, eu ainda tenho muita coisa para aprender. E graças a Deus por isso. Mas uma coisa é clara, independente da tua religião, independente do que o teu líder está falando, tenha a curiosidade de se abastecer na palavra. A palavra é Deus falando conosco. E você tem a sua visão, a sua essência, o seu caráter. O seu líder tem a visão dele, a essência dele e o caráter dele. E todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pensamentos, emoções, ações. E seremos julgados por isso no dia do encontro com Jesus. Então, é bom ir para o templo físico? É maravilhoso. Levar a tua energia positiva, se conectar com outros membros do corpo de Cristo, ajudar aqueles que precisam. Você tem uma sabedoria que você pode compartilhar com o outro? É o que Deus manda. Fazer o bem sem olhar a quem? Dentro e fora do templo físico. Algumas pessoas acham que só serão abençoadas porque estão servindo apenas o povo deles e exclui os outros. Como assim? Se Jesus falou que veio para os doentes, como é que eles vão se reservar apenas aos dele e esquecer o resto? Onde é que está? Amai a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O meu próximo está só lá dentro da congregação que eu sirvo? Bíblia. Independente do que o seu líder fala, tenha o hábito de estudar a Bíblia. E eu não estou falando para ler a Bíblia, estou falando para estudar. Antes de abrir seu capítulo, se conecta com o Senhor. Senhor, que a sua palavra traga clareza, que seja de forma agradável ao meu coração, de total compreensão e entendimento para que eu possa praticá-la de acordo com a sua vontade. Bom dia, Mix do Brasil. Papai te abençoe grandemente sempre. A reflexão é: independente do ambiente onde você esteja, tenha sempre o discernimento de acessar as frequências, principalmente se for num templo físico. Teu coração fechou, vai lá na Bíblia. Não precisa abrir a boca, não precisa falar nada. Algo falou que não desceu bem, não foi agradável, vai lá na palavra. Vai consultar o que Deus está falando para você. Porque cada um tem sua essência, cada um tem seu modo de falar, de pregar, de enviar a sua mensagem. Por que eu sempre repito aqui? Para você se descobrir e transbordar do que o seu coração está cheio. Porque eu tenho uma visão, você tem outra, fulano tem outra. Porque é assim que Deus faz. Então quando você pega, essa pregação é maravilhosa, vou mandar para fulano. Ao invés de você pegar essa pregação maravilhosa e mandar para fulano, procura compreender a mensagem que essa pregação está trazendo e você mesmo abre a sua boca e envia a mensagem para fulano. O que mais a gente vê é um tal de copia e cola, copia e cola, copia e cola, que isso só mostra o quanto tem mais do mesmo. Quando todos nós temos uma mensagem diferente para entregar.
Sabe, às vezes pode parecer de difícil compreensão o que eu estou falando, mas tudo que eu estou querendo é que você se encontre dentro de você e transborde da tua essência, do jeitinho que o Papai do Céu coloca no teu coração. Te convido agora para fazermos as lições e os princípios desse capítulo, para frisarmos no nosso coraçãozinho e aplicarmos de fato de acordo com o que o Evangelho nos ensinou hoje. Então vamos lá. Lições e princípios de Isaías 37. Quando Ezequias ouve as ameaças de Rabsaque, ele rasga suas roupas em sinal de luto e vai ao templo para buscar a ajuda de Deus. Isso nos ensina que, diante de grandes crises, a primeira ação deve ser buscar a Deus com humildade e oração. Ezequias envia mensageiros ao profeta Isaías, mostrando a importância de buscar orientação espiritual em momentos críticos. O papel dos profetas que trazem a palavra de Deus é fundamental para trazer conforto e direção. Isaías responde com uma mensagem de esperança, garantindo que Deus ouvirá e agirá contra a arrogância do rei assírio. Isso ensina a importância de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a situação parece desesperadora. Deus mostra que Ele está no controle de todos os acontecimentos, incluindo as ações das nações inimigas. O rei da Síria pode ter poder militar, mas é Deus quem tem o controle final sobre o destino das nações. Ezequias apresenta uma oração poderosa a Deus, reconhecendo sua soberania e clamando por libertação. Isso revela o poder da oração fervorosa e sincera para mover o coração de Deus e obter respostas em momentos de necessidade. Deus responde à oração de Ezequias, prometendo que o rei da Síria será humilhado. Aqueles que se exaltam contra Deus serão abatidos, mostrando que a soberba humana sempre será corrigida pela justiça divina. Deus envia um anjo que destrói o exército assírio, salvando Jerusalém de forma milagrosa. Isso demonstra que Deus intervém poderosamente em favor do seu povo, mesmo em situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. O rei da Síria, Senaqueribe, retorna para sua terra derrotado e é assassinado por seus próprios filhos. Isso reforça que Deus não apenas protege os seus, mas também traz juízo sobre os opressores e inimigos. Resumindo, Isaías 37 narra a resposta de Ezequias diante das ameaças do rei assírio. Em meio à crise, ele busca a Deus em oração e consulta o profeta Isaías, recebendo uma mensagem de esperança. O capítulo destaca a soberania de Deus sobre as nações, a importância da oração fervorosa e o poder de Deus para humilhar os arrogantes. Deus intervém milagrosamente destruindo o exército assírio e protegendo Jerusalém, mostrando que ele responde às orações do seu povo e traz juízo sobre os opressores. E a gente tira diretamente daqui, da palavra do Pai, o seguinte direcionamento. Não importa se o ímpio está aí acabando com tudo que Deus criou. Sabe o que importa? É os filhos de Deus, é os membros do corpo de Cristo se unirem em oração, clamor e temor àquele que tudo pode fazer. O único que controla todas as nações, corações, pensamentos, vidas. A oração do justo, ela não volta vazia. E é bem isso que nos unimos aqui já faz algum tempo. Intencionalmente, positivamente, sempre clamando ao Senhor. Assim como Ezequias clamou por libertação, pela misericórdia do Pai, que afastasse aqueles ímpios. E Deus o honrou
Deus ouviu a sua oração e Deus destruiu o ímpio, deixando claro para o próprio ímpio que na cabeça dele, ele por si só tinha aquele poder de destruir e dizimar todas as nações que ele, na mente dele, tinha feito sozinho. Antes dele cair, Deus disse a ele que foi usado. Deus o usou para a sua própria justiça. Antes de tudo acontecer, Deus já tinha planejado o que ali estava acontecendo. Ou seja, nos exorta mais ainda a sermos humildes perante a soberania do Pai. Nunca será pela força do nosso braço, e sim pelo favor do Senhor. Tudo que a gente conquistar, acessar ou fazer é da permissão e do direcionamento dele. Tudo que a gente colhe, recebe, é recompensa do Senhor. E dependendo da recompensa que ele te der, o teu coração não está ali. Eu estava falando ontem com vocês aqui que os bens materiais que a gente recebe é bênção do Pai? Mas o nosso coração não tem que estar ali. Nós receberemos bens, multiplicaremos aqueles bens, porque o nosso Pai, ele é dono do ouro, da prata, de tudo mais valioso nessa terra. E ele nos proporciona, sim, viver de forma plena. Porque estamos seguindo os caminhos dele, estamos vivendo pelo princípio da palavra dele, estamos guardando os mandamentos dele e vivendo de fato para ele. Logicamente, seremos abençoados, iluminados e direcionados a fazer a vontade dele sempre, mas o nosso coração não está no material, o nosso coração está no reino. A nossa intenção está no reino, por quê? Porque quando isso aqui passar, quando a nossa jornada terminar e ele nos chamar, a gente quer estar do lado dele. Como a gente falou ontem, eu me emociono muito ao tocar nesses assuntos, porque a minha clareza é essa, e eu espero que você também tenha. Todos nós queremos ir para o reino. Então, que nós sejamos fortes e corajosas para não nos contaminarmos com a água suja que o mundo oferece. Mas é vantajoso. Mas vai ter muita fama. Mas vai ter muito dinheiro. Isso não chega nem aos pés da recompensa que Deus tem para nós. Então essa é a clareza. Eu vou encerrar por aqui, chamando vocês para a gente orar. E a oração hoje é como a de Ezequias. É por libertação. Libertação da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Porque precisamos estar unidos em oração de fato. Se a oração de um justo não volta vazia, imagina de vários. A nossa intenção tem que estar voltada para o reino e para a justiça do Senhor. Quando todos nós tivermos essa concepção, não vai ter negatividade, não vai ter demônio, não vai ter potestade maligna, não vai ter nada que nos separe do amor do nosso Pai. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais esse estudo. Gratidão pela Tua presença, Pai, nesse estudo que a gente sente, o aquecer do nosso coração, o efeito que a palavra do Senhor causa em nossas vidas. Que este estudo, Pai, seja a resposta para a oração e os pedidos das Tuas filhas amadas, dos Teus filhos amados. Restaura-nos, Senhor. Livra-nos das travas que nos impedem de enxergar a Sua vontade, de ouvir o Teu chamado e exercermos, estarmos sempre nos capacitando, nos aperfeiçoando da Tua sabedoria, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua proteção, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e também pelo Teu perdão, Pai, porque perfeito só o Senhor. Por mais boas ações que o nosso coração está repleto, somos falhos e pecadores, então que a Tua misericórdia e o Teu perdão esteja sobre nós. Obrigada, Pai, mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo, que está sempre conosco, sobre nós e em nós, nos direcionando, nos dando clareza, trazendo a resposta das nossas orações. Pai, eu declaro cura, eu declaro libertação ao Teu povo, Pai. Que as amarras e as negatividades, que as potestades malignas se afastem do Teu povo. E a cada dia, mulheres e homens se posicionem como membros do corpo de Cristo e assumam
publicamente a sua postura, o amor a ti, o temor a ti, e não permitam se sujar com a água suja que o mundo oferece, os banquetes ilusórios que o inimigo oferece. Pai, declaro no teu nome cura para as famílias que estão emocionalmente adoentadas, emocionalmente cegas. Famílias de pessoas boas, Pai, que estão se deixando levar pelas influências do mundo. Pai, eu decreto libertação para as crianças que estão sendo influenciadas negativamente por coisas que assistem na internet, por más companhias, por doutrinas, ideologias satânicas que não pertencem a ti, Pai. Pai, eu te entrego todos os coraçãozinhos que aqui estão comigo, compartilhando e multiplicando da fé, do acesso ao teu bom, ao teu perfeito e agradável. Usa-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade, que sejamos luz e sal na terra como sua palavra nos manda, que sejamos canais de bênção, levando clareza e direcionamento àqueles que precisam, e que a obra seja feita não por nós, Pai, mas pelo teu Espírito Santo Consolador. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Clareza, discernimento e prudência é o que a gente clama a Deus, além da libertação do nosso povo, que é o que precisa. Que a cada dia mais e mais pessoas tenham posse da palavra de Deus, que a cada dia a palavra de Deus faça sentido no coração daquelas pessoas que ouvem. E se não faz sentido, se o que eu falei tocou aí no seu coração, vai lá na Bíblia, chama o Espírito Santo, vai lá e medita naquela palavra que machucou, comenta aqui embaixo a parte que mais tocou no teu coração, porque é o que eu sempre falo, né? Boca fechada mata. Às vezes a mensagem que você tem aí, a dúvida que você tem aí, é a resposta de alguém que está passando por um momento complicado, um momento que você já viveu e já venceu. Então, o teu testemunho, a tua pergunta, a tua opinião pode levar clareza para alguém. Eu li em algum lugar dessa internet maravilhosa uma frase que disse assim, ó: quando a verdade dói, os erros são revelados. E isso é bem verdade, principalmente para aquelas pessoas que estão buscando o seu despertar em Cristo. Então, muitas das coisas que a própria palavra diz, dói, machuca. Por quê? Porque está revelando os seus erros, está revelando aonde Deus quer curar você. Então, toda vez que uma palavra te parecer negativa, medita nela. Tem um direcionamento para você ali, tem uma mensagem de transformação para você ali. Você só precisa escutar e se entregar a ela. Rose, Renata, Mix, Papai do Céu os abençoe grandemente. Obrigada pelo carinho da companhia aqui, obrigada pela interação, pela participação. Que as bênçãos e a graça do Pai estejam sobre vocês durante todo este dia. Restando dúvidas, informações, o inbox está à disposição. O estudo fica gravado. Atentem-se para a descrição, onde também tem uma mensagem muito especial para vocês. E sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.